Ok. Olá, bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia o dia de hoje com um convidado super especial. O Christian Dunker é psicanalista, professor, titular do Instituto de Psicologia da USP, junto ao Departamento de Psicologia Clínica, e obteve o título de livre docente em Psicologia Clínica após realizar seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. É analista membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. O webinar de hoje do Instituto Votorantim vai falar sobre a situação de luto durante a quarentena e de que forma os gestores educacionais podem orientar as famílias com relação às perdas que estão acontecendo durante essa pandemia e também a essa situação de quarentena que afeta tanto as famílias dentro de casa. Muito prazer, é com muita honra que nós recebemos você hoje, Christian. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cristiana. Obrigado, Carolina. É realmente um prazer e uma situação um tanto inusitada para mim voltar a falar com o pessoal da Votorantim, onde talvez eu tenha feito uma das minhas primeiras conferências há mais de 28 anos atrás, numa fábrica na região de Mogi das Cruzes, para os operários que estavam às voltas com as dificuldades com seus filhos, de educação, consumo de drogas e tal. Então, é um retorno muito querido voltar a falar assim com vocês, nesse momento de quarentena, de isolamento social, em que a gente que trabalha com educação se viu diante de uma situação inédita, né? Acho que a gente não tem precedentes para isso, de uma interrupção tão longa, e de uma interrupção que está sendo municiada por recursos tecnológicos como esse, que permitiu que hoje a gente se encontrasse, né? Tanto as redes sociais quanto as plataformas de comunicação e de suporte para aulas, para encontros entre professores, alunos, coordenadores, diretores, pais de escola, né? Então, queria falar um pouco sobre um aspecto desse processo e que diz respeito ao fato de que nós todos perdemos a nossa escola, né? E a gente teve que se ajustar, dar alguns passos à frente, para alguns de uma forma muito rápida, outros ainda estão em outro momento, vendo que isso vai acontecer, né? Mas esse abrupto da coisa, esse assim algo surpreendente, apesar de a gente já ter visto que a coisa vinha tomando forma em outros países, e ele despertou uma certa assim suspensão de um processo importante que a gente mobiliza quando a gente perde algo. Nesse caso, por exemplo, a gente perdeu de saída a liberdade de ir e vir, a possibilidade de sair de casa. Por mais que a gente saiba que isso é uma recomendação sanitária importante, desejável e protetiva, subjetivamente a gente encara como uma perda, subjetivamente a gente encara como uma punição, né? Não é assim que a nossa cultura trata aqueles que transgridem a lei? Vá lá para a prisão e não saia de lá, não pode sair de lá. Ou como algumas formas educativas mais tradicionais, que diante de um erro da criança dizem, vá lá para o seu quarto pensar e fique lá no seu quarto, né? Quer dizer, essa ideia de ficar no lugar, não poder sair dele, está fortemente associada com algum tipo de punição, né? E a gente acaba reagindo a isso, né? E as crianças acabam reagindo a isso, nesse contexto em que, ao mesmo tempo, a gente teria que fazer um luto. O luto dos amigos que a gente não vê mais, dos professores, daquela experiência que foi perdida, né? Então, por isso, tenho assim recomendado que o primeiro passo no enfrentamento dessa nova situação escolar é assim, a redução de ideais, né? O entendimento de que nós não estamos numa continuação da situação anterior, né? Nós vamos fazer outra coisa. E vamos fazer isso da melhor maneira possível. Mas isso é um suplemento, isso não é um complemento, né?
Seria muito ruim para professores, para pais, para coordenadores, para os alunos, se a gente dissesse assim, olha, agora continua a escola na segunda-feira, só que agora é todo mundo em casa, diante de um computador, com a mãe ajudando. Mas é igual. Não é igual. Né? Para a gente poder fazer o luto, é necessário reconhecer o que foi perdido e reposicionar aquilo que vem em outro lugar. Por isso chamo isso de um suplemento e não de um complemento. Né? Vamos pegar uma situação assim exagerada para fixar o exemplo. Imagine que uma criança que tem o seu cachorro, o seu gato de estimação e o gato de estimação morre. Daí os pais desesperados veem que a criança está ali sentindo falta, dizem, não tem problema, a gente compra outro para você. Vamos lá agora e a gente compra outro e daí fica tudo resolvido. Né? Não pareceria a vocês que essa é uma situação obscena? Não pareceria a vocês que essa é uma situação que tem algo de errado nisso? Né? Então, é melhor a gente não repetir algo análogo dizendo, olha, na segunda-feira eu compro outro para você. Né? Vamos fazer aqui, então, um intervalo. Um intervalo em que duas coisas vão acontecendo. A gente vai deixando para aquilo que a gente perdeu. Portanto, a gente tem que, assim, reconhecer do que aquilo era feito. A gente precisa olhar para aquilo. Aliás, quando a gente perde, também é aquela situação em que a gente começa a apreciar melhor o valor daquilo que a gente tinha. Né? Momento para fazer isso. Né? Momento para propor atividades, né? Que sejam simultaneamente um ganho cognitivo, pedagógico, mas também como é que era a nossa escola mesmo? Né? Como é que você desenha ela? Como é que você lembra dela? Como você narra ela? Como você, enfim, faz aquilo que foi perdido existir na nossa lembrança, na nossa memória, nos nossos corações? Né? Então, primeira atitude, né? Reduzir o ideal, reconhecer que isso é um estado de exceção, de passagem, e começar lembrando, né, daquilo que foi perdido e, fundamentalmente, não negar o que foi perdido. Né? Muitos coordenadores, muitos diretores de escola ficaram muito inquietos, pelo menos aqui em São Paulo, trabalho com vários, né? Ficaram muito inquietos com a desorganização do cotidiano. Como se isso pudesse gerar assim, uma desordem completa que se alastraria para a paz e que faria a gente perder completamente esse cotidiano escolar que é tão importante, foi tão duro de ser construído. Em função dessa angústia, passaram então a negar a situação, a dizer, olha, está tudo como antes no quartel de Abrantes. Não é bom. Não é bom porque aquilo que a gente nega expulsando pela porta da frente, frequentemente reaparece pela janela dos fundos. Né? Bom, o segundo momento de um processo de luto, né? Se é que vocês estão entendendo, é como se a gente tivesse que, ao mesmo tempo, inventar um novo e se desligar do antigo. Né? O segundo momento, a gente vai ser acometido por uma raiva, por uma indignação, por uma irritabilidade, por uma reatividade. E acho que todos que estão trabalhando desde casa e estão com esse novo cotidiano em que o trabalho e a escola começam a se misturar, estão sentindo muito isso. A gente se pega em reações exageradas. A gente se pega aumentando o tom de voz, brigando por uma coisa que a gente sabe que não é tão importante. Bom, o que é isso? Isso é parte, né, da nossa contrariedade e do nosso processo de luto do adulto. Não vamos imaginar que é só a criança que está perdendo. Né? Então, ela vai ficar mais inquieta, ela vai ficar menos concentrada. Isso é um ponto que eu tenho visto está sendo um pouco acentuado. Né? E quando a gente muda da sala de aula presencial, com corpos, cheiros, com descontinuidades importantes, bateu o sinal, vamos para a próxima aula. Isso é essencial para a nossa acomodação cognitiva, para a nossa transformação subjetiva e para que a gente vá, assim, domesticando nossos afetos e pensamentos. Imagine, se a gente tivesse uma mesma aula muito longa,
Se você entrou bem nela, você continua bem. Mas e se você não entrou? Né? Se você está, assim como, se você está em casa e está num determinado humor, está num determinado ânimo, num determinado estado atencional, ou seja, de concentração, né? E nada te tira daquilo, você tende ao quê? A espiralar esse pensamento, ele começa a ficar circular, ele começa a ficar mais e mais improdutivo, e você começa a ficar assim meio tonto, meio zonzo. Isso está acontecendo. Né? Já aconteceu mais, né? Agora a gente está num segundo momento, a gente está se acostumando um pouco melhor com isso, mas é uma dificuldade, é uma diversidade que a gente tem que pôr na conta. Ou seja, a gente vai ser menos produtivo. E se a gente vai ser menos produtivo, isso nos irrita, nós os adultos, a nós os coordenadores, a nós os diretores. E o que a gente tende a fazer quando a gente sente que a coisa assim não está indo? Que o fluxo não vai, que as coisas não chegam no tempo, eu não tenho aquele relatório na minha mesa, aquela aula não aconteceu. O que é o nosso impulso diante do sentimento de que nós mesmos não estamos assim performando? Acusar o outro. Isso está acontecendo porque você não me entregou o relatório, porque você está muito, enfim, inquieto, porque você não está seguindo essa rotina ou disciplina. Então, aqui vai uma lição, né, para esse segundo momento de elaboração das coisas, esse momento que eu estou chamando de momento da raiva, né, em que é muito importante tolerância, redução de ideais e avisar os outros. Avisar os seus professores, avisar os filhos, né, dizer para eles, olha, vamos ler um livro aqui que o tio Christian recomendou, chamado O Dia que a Mamãe Virou um Monstro. Não sei se vocês conhecem, é um livro infantil em que conta a história de uma mãe que vai ficando louca, que os dois filhos enchem a paciência e vai nascendo um rabo, e vai nascendo uma orelha, e vai nascendo... Enfim, ela vai virando um monstro. E aí uma hora ela tem um ataque de monstro e daí ela, volta a se recompõe, pede desculpas e tal, mas a história termina muito bem, porque eles saem da casa da tia e ainda permanece o rabinho do monstro que a mãe é capaz de se tornar. Então, avise os outros, que nós vamos passar por esse processo de metamorfose e que nós vamos precisar muito, sim, do nosso espírito de recomposição, da nossa possibilidade, assim, de pedir desculpas, voltar atrás, tolerância e, assim, compreensão com os próprios limites. Aquele que não consegue compreender e aceitar os próprios limites nessa situação, o que vai fazer com os limites da criança e da família? Não vai aceitar também. Né? Isso vai gerar uma potencialização de afetos de contrariedade que tendem a evoluir para o quê? Para queixas, para confrontações, para denúncias, para críticas em espelho. Né? Porque, no fundo, nós estamos assim, doidos, procurando quem é o culpado. Quem é que nos pôs nessa situação? Quem é que agiu errado? Quem é que não fez o certo? Quem é que, enfim, estamos à procura desse lugar. Né? Muito importante entender isso, mas não acreditar nisso até a última linha. Né? Não se engajar nessa atitude, né, de tal forma que ela vá consumir os nossos melhores recursos. Né? Bom, depois de entendido essa primeira volta do parafuso, né, perdemos, estamos num estado de exceção, temos que inventar novas práticas, temos que reconstituir o nosso cotidiano, temos que instituir as novas descontinuidades dentro desse cotidiano. Né? Por que a gente fica tão cansado assim? Porque o cotidiano ele é estruturado como um conjunto de pré-decisões. Assim, a gente levanta, não tem que decidir se vai escovar os dentes ou tomar banho. Não tem que parar para pensar. Quando parou para pensar, considere isso, porque um processo depressivo pode estar se instalando. Né? Mas do café, vamos para o ônibus ou para o carro, ou chegamos na escola. E esse processo ele é feito, a gente diria assim, de uma forma meio automática.
super legal, porque enquanto nós estamos fazendo essa rotina, a gente está com uma impressora em backstage, uma impressora assim que vai imprimindo em segundo plano. Nós estamos pensando naquele diálogo, naquele conflito, naquela lembrança, no que vamos fazer no próximo fim de semana, naquele problema de sala de aula, né? Quer dizer, isso cria assim uma espécie de duplo, né? No nosso cotidiano, e esse pensamento ao fundo que é muito importante. O que acontece quando nós não temos mais esse conjunto de pré-decisões, né? Ou ele foi severamente avariado? Nós temos que pensar cada vez, né? Qual vai ser a matéria, qual vai ser a atividade, nós temos que planejar, nós temos que fazer a próxima aula, né? Isso não está decidido e nem vai ser evoluído do que a gente tinha do semestre passado. Isso vai dar um trabalho que não é assim só o dobro, é o triplo, o quádruplo, porque a gente vai ter que se engajar inteiro e, portanto, não vai trabalhar em 2 planos, vai trabalhar em um plano só. Bom, esse processo, né, ele é importante que ele, então, envolva zonas de indeterminação, né? Não ocupe todo o cotidiano escolar. Não imagine assim que se você não culpar a criança, vai dar o caos, né? Você vai perder o controle, né? As crianças, assim como nós, vão precisar de mais tempo de respiro. Não é 5 minutos ou 10 minutos, talvez mais. Cada criança tem o seu ritmo, acho que cada escola também tem o seu estilo, né? Mas considere fazer pausas maiores. Segundo lugar, né, é uma barganha. Nós temos que negociar, às vezes passo a passo, às vezes coisas óbvias, né? E aí a gente vai ter recursos desiguais. Esses recursos precisam ser localizados, né? Por exemplo, aquela professora que sabe mexer com recursos audiovisuais, fez um curso, estudou um pouco, trabalhou numa produtora. Precisamos alistar essas pessoas, precisamos mobilizar essas pessoas, porque elas vão ajudar a gente a disseminar novas práticas, né? Elas têm um saber que nessa conjuntura adquiriu um valor estratégico. Aqueles que, por um motivo ou por outro, têm um bom uso de redes sociais, um bom uso de plataformas como o Zoom, né? E isso precisa ser assim, testado, treinado, né? A gente precisa de gente que seja especialista nisso, mas também nós precisamos nos dar o tempo da aprendizagem, né? Como hoje aqui, a gente estava montando a plataforma, mas não entra no Face, e não deu Wi-Fi, caiu. Sim, isso tudo vai fazer parte. Não adianta a gente ficar assim, se descabelando, dizendo eu vou perder o horário da aula, né? Porque isso era antes. Agora, lembra? É outra coisa, né? Tem que mudar o regime de aplicação da lei. É como quando a gente está assim, doente, né? O Freud, quando ele descreveu o conceito de narcisismo, né, que hoje todo mundo, enfim, mais ou menos aceita, usa, tal, a pessoa é muito narcísica, no sentido é muito egoísta, né? E ele propôs esse conceito a partir de 3 situações. A primeira é a situação de apaixonamento. Quando a gente fica apaixonado, a gente, enfim, é uma loucura transitória, né, provisória. O segundo é a relação pais e filhos. Quando acontece aquela, não, você é uma extensão de mim, se você vai bem na escola, sou eu que estou indo, se você vai mal é porque eu sou uma mãe que fracassa, né? E a terceira situação que ela descreveu foi o adoecimento. Quando a gente fica doente, a gente fica chato, a gente fica mandão, a gente fica preguiçoso, a gente fica, às vezes, culpado, né? E isso coloca a gente assim num parênteses, num acostamento da vida, né? O acostamento da vida é também um momento em que a gente cria, né? Os estados de exceção são os momentos em que a gente precisa se esvaziar para que outra coisa possa ser criada, né? Então, a atitude, às vezes, da escola ou dos pais de dizerem assim,
cabeça vazia, oficina do diabo. Vamos ocupar as crianças o tempo todo, não é boa para essa situação, né? Porque ela gera um ocupacionismo, né? Ela gera uma necessidade de estar sempre dirigida para uma tarefa, para uma rotina, para uma lista de coisas a fazer, né? Que acaba prejudicando esse trabalho todo de reacomodação, que a gente está usando aqui o luto para fazer uma comparação, né, desse percurso, né? Bom, depois desse conjunto de negociações, que são negociações conosco mesmo, com os outros, virá ou está para acontecer, né, um momento de, vamos dizer assim, aceitação, né? Esse momento, ele já dá para a gente perceber um pouco assim, né, nas pessoas, depende de quem entrou na quarentena antes, de como cada escola decidiu sua política nessa matéria, né? Mas nós estamos caminhando, né, para um momento assim, uma espécie de ponto de saturação, né? Em que o fim de semana já não é mais suficiente para a gente repor, o cansaço acumulado, estranho, porque às vezes não é que a gente está fazendo tanta coisa assim, mas em função daquilo que eu tenho tentado aqui explicar para vocês, vai se avolumando. A gente não está mais irritado, reativo, mas a gente está indo para um estado que é assim, meio de desisto. Não consigo, não vai dar certo, não estou vendo o fim dessa quarentena, isso não pode acabar bem, não aguento mais, uma espécie de, vamos dizer assim, esvaziamento ou de demissão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Uma certa desorientação de, para que tudo isso, né? Não se desesperem, né? Se isso começar a se infiltrar e se ligar com coisas que já estavam aí antes, está aí, é problemático. Mas não se desesperem com o fato de que isso tendencialmente vai acontecer de um jeito, de outro, com todos nós, né? É por isso que a gente está fazendo essa pesquisa nacional, né, lá com a URGS do Rio Grande do Sul, com a FMG de Minas, sobre os sonhos, né? Não sei se vocês repararam, nós estamos sonhando diferente. Verdade. Mais Sim, profundo, parece que eu passei a noite assim trabalhando, sim. sonhos estranhos estão surgindo, alguns persecutórios de angústia, de medo, outros assim envolvendo estados corporais muito diferentes, sonhos muito vívidos, né? Às vezes parece que está acontecendo, né? Ele é mais nítido, mais colorido, mais intenso, né? Isso é esperado, a gente está estudando isso principalmente nesse momento em que a gente vai, vamos dizer assim, acomodar mais profundamente essa experiência dentro de nós, né? Então, uma atividade importante para pensar com os alunos, dependendo da idade, dependendo do contexto, é a escrita de sonhos, né? Outra atividade interessante, né, que poderia ter um papel assim de resiliência, de restauração, né, para a vida psíquica, são trabalhos como escrever a biografia da família, escrever a autobiografia dessa criança, escrever a biografia culinária desta família ou desse grupo, né, se a pessoa vive numa comunidade mais ampliada, né? Isso é muito interessante, porque é isso que a gente, no final do processo de luto, precisa fazer, né? Verificar as pendências do presente e voltar para a história dos nossos desejos desejados, de tal maneira a produzir um futuro que se realiza em imagens, né, que muda de textura. No começo nós estávamos em pensamentos, né, palavras, e no final o que é o sonho? O sonho é uma imagem, é um cinema particular que a gente se cria toda noite, né? Imagina que, tá, tudo bem, tem esse trabalho dos sonhos, mas tem trabalhos que são equivalentes ao trabalho do sonho em vigília e que a escola pode favorecer,
né? Por exemplo, eu participei de um projeto na Eslovênia. A Eslovênia é um país que fazia parte da Iugoslávia, né? Que foi governado pelo Tito durante um bom tempo e que teve a sua identidade nacional suspensa para que aqueles países formassem ali um bloco político, né? Bósnia, Croácia, Macedônia e tal. E, bom, na década aí de 90, elas se tornam independentes e, de repente, então, elas se dão conta que perderam um pedaço da história. Que eles socialismo, suprimiu as identidades locais e tal. Não, agora a gente não lembra mais como é que era antes. Como é que nós vamos fazer para lembrar como era antes? Né? E aí tem esse projeto muito interessante que consistiu no seguinte: fazer com que as crianças recuperassem as receitas da família conversando com os avós. Como é que faz aquela torta que está já na história, que ela ouviu do pai, e que pertenceu à mãe, e que ela quer fazer. Né? Então, ela quer saber como é, ela vai ter que escutar a avó, ela vai ter que compilar, ela vai ter que... Bom, aí vocês podem imaginar o que vem da química, o que vem da física, o que pode vir da matemática, né? Para compor esse procedimento, esse processo. Né? Vocês podem imaginar algo equivalente, dependendo do contexto cultural, né? Com uma pessoa que tem uma habilidade na roça, que tem uma habilidade no plantio, que tem uma habilidade na mecânica, enfim, que isso vale para, enfim, virtualmente qualquer contexto assim cultural, né? Que pode ser reconstruído a partir de uma conversa, né? Uma conversa entre os pequenos e os avós. É muito importante incluir os avós, a terceira idade, nesse momento, porque eles compõem a população talvez mais vulnerável nessa história. Né? A segunda população são os pequenos, né? A educação infantil está numa fria, porque a gente não consegue compensar ou suplementar tão bem com as plataformas virtuais, eles se ressentem do contato corporal, de correr ao ar livre, de estar junto com o outro, né? A sociabilidade ela tem uma dimensão irredutível, vamos dizer assim, ao digital, ao discursivo, para crianças pequenas, aí, vamos dizer, antes de 6 anos, 5 anos. Né? Mas depois disso, a gente já tem esse trabalho aí de conjunto, de invenção de práticas, né? E de enfrentamento das dificuldades, né? Inclusive das incertezas. Queria ouvir um pouco vocês sobre essas ideias, vocês têm perguntas? Como é que essas ideias caem aí? Legal, Christian. Queria aproveitar esse momento também para trazer uma pergunta, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente queria ter uma ideia de quais são os sentimentos, né, que essas pessoas estão tendo. Quais são os principais sentimentos, questões psíquicas que têm aparecido, e se vocês têm visto esses sentimentos nessa época de pandemia, e aí logo depois que a gente puder ter alguns resultados, a gente volta com esses resultados para conversar um pouco sobre eles, para a gente sentir também o que as pessoas estão sentindo, né? Enfim, engraçado você falar dessa questão do sonho, né? Eu até fiz um comentário aqui, porque realmente os sonhos têm sido muito mais reais e muito mais intensos e profundos e vívidos, digamos assim. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa pesquisa que você falou, sobre os sonhos? Do que se trata? Como vocês estão vendo isso? Ela está inspirada, né, numa pesquisa feita por uma jornalista, Charlotte Berhardt, na Alemanha na década de 30. Ela percebeu que, por algum motivo, as pessoas estavam sonhando diferente. E esse motivo era a ascensão do nazismo. Né? Era uma transformação social que as pessoas não conseguiam definir, não tinham nome. Né? Imagina que as coisas não foram assim de uma hora para outra, tem campos de concentração, vamos assassinar os velhos e as crianças deficientes, não foi um decreto que veio de tudo de uma vez. Né? Foram perseguições aos judeus, foram pequenas tolerâncias aqui e ali,
E ela então começa a coletar esses sonhos e ela percebe que os sonhos funcionam como uma espécie de sismógrafo das crises sociais. Né? O sismógrafo é aquele instrumento que capta um terremoto, às vezes um pouco antes dele acontecer. Ele capta a movimentação que vai embaixo da terra, lá de longe, que é imperceptível para a gente, mas que, se você coloca ali ele embaixo, nas profundezas, ele mede as movimentações que estão acontecendo no subterrâneo. Né? E, de fato, esses sonhos que ela recolheu, eles foram, assim, eu vou chamar premonitórios, antecipatórios, não porque eles leram exatamente o futuro, como se o futuro já tivesse escrito, mas porque eles leram desejos que estavam latentes ali e que, obviamente, evoluem. Os nossos desejos, sim, mudam a realidade. Não é o nosso sonho diretamente que faz essa realidade se alterar, mas é o fato dos sonhos serem guardiões do sono. Então, esse é um ponto importante, né? Vejam que eu falei aqui de como nós estamos cansados, de como nós precisamos descansar. Né? No fundo, o sonho é um guardião desse descanso. Né? Enquanto a gente consegue sonhar, a gente não acorda. Né? A gente reacomoda aquilo tudo que a gente está vivendo. Né? Mas então, enquanto sismógrafo social, o sonho ele é capaz de apresentar para a gente e exercer na gente algo muito decisivo nesse momento, né? Que é essa hibridização de linguagem. Não sei se vocês, de novo, né? A gente não está percebendo como tem uma diferença muito grande que entrou na nossa vida. Né? De repente, a Carol passou a ser uma pessoinha de 5 centímetros por 4,5, que está numa imagem dentro de uma tela desse tamanho. E quando eu falo, eu não sei se ela está reagindo à palavra que eu disse agora ou à palavra que eu disse daqui a 2 segundos, porque tem um delay entre o que eu falo e o que ela responde. E na outra vez ela não responde, eu não sei se eu falei uma coisa errada, mas talvez tenha que ver com o chat aqui, que alguém comentou que não sei se gostou daquela ideia. E ao mesmo tempo aparece um pop dizendo, opa, o seu tempo vai acabar. É outra linguagem, gente. É outra experiência de linguagem massiva para alguns, né, para algumas crianças que são nativos digitais e etc. Mas mesmo para eles, é outra coisa que está acontecendo. Então, os sonhos têm várias funções, mas uma delas é que eles traduzem as coisas, né? Eles põem as linguagens, sincronizam as linguagens. E isso, então, dá um parâmetro importante para um trabalho que a gente tem que fazer agora. Né? A sincronização das linguagens, e isso que vocês colocaram aí na enquete, eu achei muito legal. Né? É o processo de... como é que eu vou dizer? Né? Vocês levantaram aqui, eu vi uma lista de, basicamente, emoções. Né? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, não sei se teve nojo. E um estado que é uma espécie assim, de estado basal dos afetos, que é a angústia e a ansiedade. Né? Por que vocês se propuseram esse elenco? Né? Porque a gente está percebendo que alguma coisa tem que mudar, ou a gente tem que ajustar na nossa economia de afetos. Né? Por quê? Porque junto com essa perda trazida por essa nova forma de linguagem, junto com essa perda de um cotidiano escolar, como é que a gente traduz essa perda? Bom, é uma perda no afeto com o outro. Né? Quanto mais jovem ou quanto mais velho, maior o sentido dessa perda. Né? Mas tentando desdobrar, mas que exatamente nós estamos perdendo? Né? Ou transformando. Eu diria que está se redimensionando é a partilha social dos afetos. Não são exatamente as emoções, né? Mas é como a gente se deixa afetar por isso. É uma situação difícil, porque
uma parte de nós vai produzir reações anestésicas. Vai dizer assim, olha, isso é tão gritantemente conflitivo que eu não quero saber. Que eu vou viver a minha vida, eu vou mudar de domicílio, eu vou ir para uma porta da minha casa que ninguém vai falar comigo, porque isso é muito conflitivo para mim. Né? Isso não está acontecendo. Alguns vão dizer isso. Não é um vírus, não é uma doença, isso é uma invenção, isso é uma atitude de negação. Negação acontece por quê? Porque se eu entrar em contato com essa realidade, vai doer muito. Vai ser assim muito desorganizativo. E eu vou ficar assim, eu não vou saber mais o meu futuro. Bom, então uma atitude compreensível, mas ruim no atacado é anestesiar. Por isso também a gente está, alô, Marciano, bebendo mais, que eu sei. Não adianta fazer essa carinha, eu sei que estão bebendo mais, estão fumando mais, estão usando medicações ilícitas, estão usando medicações lícitas mais do que deviam, estão jogando videogame mais, alguns estão fazendo sexo demais só para esquecer. Não é bom, gente. Isso faz parte de... Vou me anestesiar, não vou me deixar tocar por essa situação. Eu crio um muro, um colchão entre eu e o outro. Né? E, bom, é importante se deixar afetar. Os afetos eles vão desencadear na gente emoções. Emoções são 6, né, descritas lá pelo Darwin. Mas o que importa mais aí é como é que a gente vai fazer passar do afeto, que é individual, para as emoções, que são mais ou menos codificadas, para uma terceira coisa que são os sentimentos sociais. Isso, a escola tem uma função muito importante em preservar, em criar, ela está muito atenta desde sempre a isso. O que são sentimentos sociais? Solidariedade. Não, solidariedade é afeto, não é afeto. É emoção, não é emoção, não é sentimento. Como é que você cria isso? Isso é uma química, isso é um trajeto que parte de um afeto. Se você não é afetado, nem vai adiantar, não vai chegar na solidariedade, porque você está em apatia, você está em distanciamento. Pena. Vai gerar outro sentimento. Né? Os sentimentos são sentimento de familiaridade, estamos em família, somos nós, que eu tentei mencionar, né, na prática da culinária coletiva, qual que é o efeito? Né? É uma partilha social desse tipo de sentimento, né? De familiaridade. Né? É uma reconstrução disso. Outro afeto, outro sentimento social, é o sentimento de realidade. Lembra que eu falei no sonho que os sonhos são vívidos, né? Que são muito intensos? Faz parte dessa nova partilha social dos afetos redefinir o mundo, redefinir nossa experiência de mundo. Vamos ler lá no ensino, sei lá, a 8ª série, Sentimento de Mundo, do Drummond. Alô, o chamar do banco de reservas, né? E esses autores da poesia que fazem a gente experimentar o que é. E o que é a realidade? Porque nós estamos muitas vezes olhando pela janela e dizendo isso tudo está acontecendo? É de verdade? Não pode ser, isso é um sonho. Né? Isso tem que ver com como é que a gente está produzindo o sentimento social de realidade. O sentimento social de temporalidade, muito importante. Né? Muito importante, porque esse é um dos aspectos positivos dessa coisa que a gente entrou. Né? Por exemplo, a gente já vinha de uma forma social para muitos caracterizada pela aceleração. Tudo tem que ser mais rápido, menos tempo, porque mais rápido é melhor. Né? O produtivismo universitário, mas também escolar. Né? E todo mundo dizia, mas é impossível a gente reduzir a marcha. A coisa é tão... Ela pressiona a gente por tantos lados que é impossível ir mais devagar. É? Olha em volta agora. Como é que não é? É possível sim, é possível sim. Olha, isso não é uma coisa que é fora das nossas possibilidades. Vai dar trabalho. Né? Mas nós estamos, assim, experimentando um sentimento
lentificação da vida. Por um lado vai doer, por outro, por que a gente não leva isso daqui para frente também, né? Uma vida menos acelerada. Alguém mencionou aqui um outro sentimento importante, que é o sentimento de solidão e, às vezes, de abandono. Né? Vai acontecer. Né? Por quê? Porque a gente vai experimentar essa indiferença, essa distância, essa mudança de linguagem, a falta de outros com quem a gente compartilhava a vida. E como é que a gente vai traduzir isso? Eles me abandonaram. Né? E mesmo que a gente tenha esse contato assim, a gente lá no fundo, a chavinha diz, você está isolado, você está abandonado. Né? Então aqui temos um trabalho mais difícil de fazer, que é de interpretar, reinterpretar, enfrentar a nossa própria solidão, né? De forma a transformá-la em outra coisa, em outra palavra, que é a solitude. É um momento, sim, nós estamos em solidão, mas nem toda solidão quer dizer o outro não te ama, ou não te ama tanto assim, ou o outro não te quis. E, nesse caso, é óbvio que é isso que está acontecendo. Mas, Christian, e por que então eu me sinto abandonado? Porque, de certa forma, você está substituindo a conversa consigo, sua solitude, pela ocupação com o outro. Então, quer dizer que o outro estava nesse lugar da bebida, da maconha, do estudo. Então, estava nesse lugar e agora chegou a hora de confrontar isso, de experimentar-se, assim, um pouco mais amigo da sua solidão. Christian, me permite, mas você fazendo essa análise, me surgiu aqui, e apenas para lembrar, nós estamos com um conjunto grande de gestores, de secretários de educação, de equipes diretivas de Secretaria de Educação e até gestores escolares aqui também. E nós temos hoje uma questão que abala muito a educação brasileira, que é a questão do absenteísmo. O quantitativo de professores fora da atividade do magistério, e certamente você acompanha isso muito de perto. Muitas vezes o absenteísmo é causado, sim, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, pelo excesso da carga de trabalho, pelas condições, às vezes, inapropriadas de trabalho, pela organização da escola, pela organização das redes de ensino. E aí, Christian, nós temos um quantitativo de professores que certamente estão acometidos de algum problema. E eu quero perguntar, na linha, e desculpa a franqueza, mas muito focada sobre o ponto de vista da gestão, tá? Nesse sentido, a volta, né, às aulas, nesse momento pós-pandemia, a gente pode enfrentar como este problema de absenteísmo, não só pelo fato de procurar melhorar a gestão da rede, mas principalmente de entender e respeitar o indivíduo chamado professor. Como trabalhar com isso, Christian? Olha, bela colocação, porque isso remete a gente a um processo que vinha antes de Covid e coronavírus, né? Que eram níveis de sofrimento psíquico na classe profissional dos professores bem acima da média, né? Bem acima da média, num contexto que nós estamos falando numa crise global de saúde mental. Não sei se estão todos a par disso, né? Índices de suicídio subindo, índice de ansiedade e depressão subindo, o sofrimento na escola do lado dos alunos, do lado de graduandos e pós-graduandos, em uma elevação muito grande, e entre todas as categorias a gente tem o professorado como uma das mais atingidas, né? Então a pergunta devia ser assim, mas por que será que isso está acontecendo? Né? Que fatores levaram, né, ao absenteísmo, e aqui eu vou me deter ao absenteísmo por motivos, né, direta ou indiretamente ligados com a saúde mental, né, com a nossa economia de sofrimento. Né? Eu
Tenho algumas hipóteses, a gente tem estudado isso lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né? Isso tem uma relação direta com certas transformações no universo produtivo, né? Datáveis aí dos anos 70, dos anos 80, que reformularam o estatuto do sofrimento no trabalho, né? Se até aquela década o sofrimento era algo que tinha que ser evitado, então, você tinha ergonomia, você tinha saúde do trabalhador, você tinha proteção social, enfim, você tinha uma série de preocupações com o fato de que o teu trabalhador está sofrendo. Por quê? Porque se ele está sofrendo, ele pode deixar a linha de montagem, isso vai te deixar na mão, então é melhor evitar isso. A partir dos anos 80, a gente já tem uma reformulação na estratégia, e aí eu vou ser específico, de gestão. A invenção de práticas de gestão que são práticas de estimulação de sofrimento, né? Isso é criminoso. Isso é uma coisa que você vai encontrar nos melhores manuais, né? Não em todos, mas os manuais de gestão são manuais de como infringir mais sofrimento nas pessoas, né? Por quê? Porque sofrimento gera mais produtividade, né? Eu vou demitir 20% dos piores aqui, tá bom? No final do ano. Ah, é? O que isso vai gerar nas pessoas? Mais prontidão, mais resposta, mais concorrência entre si. Legal, a empresa vai adorar isso. Onde é que isso vai dar depois de 10, 15 anos? O que isso faz com as pessoas depois de 10, 15 anos, né? Ou seja, e aqui eu posso citar, né? É a política de bônus, é a política de setor contra setor concorrendo, é política de cortes programados, é política de precarização, e isso tudo em nome, vamos dizer assim, de uma grande figura que no nosso país ela se infiltrou e se conjugou com uma personagem social que tem a ver com a nossa pré-história, né? Que é a figura do síndico, né? Então, o que é o síndico? O síndico não como aquele amigo da gente que cuida das coisas e tal, mas o síndico com uma função social, que é aquele cara que toma decisões, mas não se responsabiliza por elas. Né? Quer dizer, eu articulo, eu mudo, mas na hora que a coisa dá errado, não sou eu que pago a conta. Né? Então, é uma nova forma de autoridade que surgiu no Brasil, herdeira do antigo coronel, que dizia, isso é meu, eu governo com mão de ferro, e então agora você cala a boca e tal. Não, agora a gente tem um poder mais soft, que é o poder dos gestores. Olha só o que aconteceu. Enquanto o mundo estava introduzindo formas de gestão para aprimorar o rendimento e etc., nós passamos de um coronelismo para uma prática, vamos dizer assim, de gestão à base da produção calculada de sofrimento. E os professores, por condições que a gente pode imaginar, foram um alvo prioritário disso. Né? Então, escalas de microgestão. Microgestão devia ser proibido. Não sei se vocês usam aí, mas vocês estão usando. Entra na nossa pesquisa e diz, isto é uma coisa insalubre. Isto é uma coisa que vai detonar o seu funcionário. Você vai ter controle de todo o processo, mas ele vai passar o dia prestando contas para você em vez da sua atividade fim. A ideia de comparar, produzir competitividades calculadas, para a educação é muito ruim. Para a educação é muito ruim. Não sei se em outras áreas isso poderia ser até pensado assim como razoável. Mas nós, veja só, nós entramos nesse circuito com métricas, rankings, etc., que no fundo, acabaram encobrindo uma reflexão mais de fundamento, né? Com relação à formação de professores. Onde está a qualidade na sala de aula? Né? De onde vai vir a qualidade na sala de aula? Dos seus processos de controle? Não, da formação de professor. Né? Só que a formação do professor envolve o quê? A função da cultura na saúde mental. Enquanto os nossos professores não conseguirem e aí tem a lado dos professores, né? Entender que a sua atividade ela demanda, né, necessariamente cuidado consigo, né? Cuidado consigo significa
tempo de estudo, tempo de pesquisa, tempo de exposição ao teatro, à música, ao balé, à dança. E não é porque alguém está mandando, é porque você se encarrega da sua formação, né? Quer dizer, se isso não acontece, você fragiliza esse elemento protetor para a saúde mental. Por outro lado, você tem o gestor, vamos dizer assim, que é um feitor, né? Não estou falando dos melhores, mas há gestoras que simplesmente fazem isso, o resultado só pode ser absenteísmo, né? Só pode ser, você vai torcer ao sujeito até poder substituí-lo por outro. O que está acontecendo no ensino, não é o caso de vocês, no ensino universitário brasileiro, é uma barbárie, é uma calamidade. Mas, enfim. Vamos lá. Eu queria pedir para a Ana Clara trazer o resultado da nossa enquete sobre os sentimentos que as pessoas têm sentido, né? Vamos lá. Quais são os principais sentimentos que têm aparecido? Ansiedade ou se disparado. Você tem visto. Ansiedade e angústia com 86%. Na sequência disso, a gente tem com 48% medo. E depois vem tristeza e depressão com 40%. Tá, então. O que vocês acham dessas respostas? É muito... a gente já esperava um pouco, né? Posso comentar? Pode? Christian, já vamos provocar. Olha só, ansiedade, angústia, disparado. Como equalizar, como organizar, como buscar no retorno medidas para tentar enfrentar este problema? O problema da solidão, da ansiedade, ou o problema do sofrimento mental? Principalmente a ansiedade e a angústia, que é o mais forte. Como gestores poderiam organizar ações, poderiam desenvolver atividades para enfrentar esta questão? Olha, primeiro vamos separar um pouco, né? Aqui na enquete apareceu ansiedade e angústia junto. Eles são bastante separados, né? E a gente pode dizer assim que são a ansiedade e a depressão, os afetos depressivos, aqui ficou tristeza e depressão, também a solidão, nesse caso, eles são afetos extremamente ligados ao tempo. A ansiedade é o tempo futuro, o tempo que faz com que a gente lide com os nossos conflitos, né? E aí o que está no meio? A angústia, que é o afeto do presente, né? O que faz com que a gente lide com nossas contrariedades, com nossas inquietudes, com nossas incertezas, com nossas indeterminações, projetando isso na realidade. Então a gente começa a pensar assim: a hora que eu entregar essas provas vai ficar tudo bem. A hora que eu terminar esse relatório vai ficar tudo bem. A hora que eu resolver esse problema vai ficar tudo bem. E eu começo a viver a minha vida como um adiamento e como uma infinita lista de tarefas que elas se tornam muito importantes. Mas por que elas se tornam muito importantes? Não é pela sua importância proporcional e exata no trabalho. É porque também, né, além disso, você está usando a realidade para tratar as suas fantasias, né? É uma espécie de fuga para fora. Fuga para, olha, a hora que eu resolver os assuntos, né, da vida prática, aí sim eu vou ter enfrentado a angústia que vem de dentro. Não é verdade. Não é verdade, e uma forma de tratar isso é começar uma separação. Existe ansiedade, né? Existe angústia, existe o medo. Medo é um outro afeto muito importante. O medo demanda da gente o quê? Inteligência, informação, decisão de enfrento ou fujo, né? O medo é um afeto muito estruturante. Agora, o que costuma acontecer? Substituição do medo, de um objeto que vem de fora, de uma situação que vem de fora, pela angústia que vem de dentro. Daí você começa a tratar
um mundo exterior, ignorando, enfim, sua história, seu vazio, suas inquietudes, sua angústia, né? Algo simétrico e oposto acontece quando a gente fala na depressão, né? Então, a depressão é o sujeito que, de certa forma, não consegue vir para o presente e ir para o futuro. Ele está preso num juízo permanente, né? Numa autoobservação, numa crítica de si, numa comparação, que o prende a um momento assim, anterior, né? Bom, essas três, vou chamar de patologias, elas têm que ver com o tempo, e elas têm que ver com uma espécie de extravio em relação ao desejo, né? Elas são formas de degradação do desejo, né? O que vejo no professorado é, assim, um pouco em função das dinâmicas de reconhecimento, mas muito em função de que você é saturado com demandas, né, que te desautorizam e que fazem você esquecer o desejo que te levou a se tornar um professor. Você se vê assim decepcionado, você se vê traído. Você diz assim, puxa, mas eu tinha um desejo aqui. Eu não sei direito se era de estudar, se era de estar com as crianças, se era de estar na escola, mas havia um desejo. O que a instituição e a gente, porque a gente não cuida de si, porque a gente não cuida da nossa formação, porque a gente, às vezes, vou tocando porque isso virou mais um trabalho. O que acontece quando você faz isso? Você se demite do seu desejo. E daí vai vir a ansiedade, porque o seu desejo virou completar uma lista de tarefas, é depressão, né? Veja, é complicado, porque existem algumas atividades que não dá para fazer sem desejo. Não dá. Psicólogo. Não, eu estou aqui, mas eu não estou afim de estar aqui. Meu paciente está falando, que saco. Vá fazer outra coisa. Não é que você vai ser um mau profissional. Você não vai fazer a coisa, não vai acontecer. Você não vai tratar seus pacientes, né? Professor. Entra na sala de aula empurrado, está se perguntando todo dia o que eu estou fazendo aqui, não mereço isso. Veja, distinguir aqui culpa de responsabilidade, né? Não se trata de culpar o professor, mas de indagar quais são as condições que estão sendo dadas a ele e qual é a responsabilidade dele no cuidado pelo desejo docente. Porque o desejo não é só uma coisa que nasce na nossa cabeça como um sonho, né? É uma coisa que depende de um certo compartilhamento, depende de certas condições, depende de certo registro de afeto, de reconhecimento, e assim por diante, né? E, Christian, Fala. já que você está falando desse desejo, né, dessa vontade, o que os gestores podem fazer para ajudar o professor a recuperar esse desejo nesse momento de pandemia, com essa dificuldade que vem surgindo no diálogo, né, nos relacionamentos, que tanto fazem parte dessa rotina do professor? De que maneira esses gestores, esses secretários de educação que estão nos ouvindo aqui, os diretores, os coordenadores pedagógicos, as equipes técnicas de secretaria podem auxiliar esse educador que hoje está sentindo essa falta de desejo e essa dificuldade no dia a dia? Transferir autonomia, transferir responsabilidade, partilhar decisões, reduzir metas. Infelizmente, isso é uma coisa que na educação a gente vê se alastra de uma forma inconsequente, né? A gente acha que ter ideais muito elevados é sempre bom. Não é. Ideais muito elevados matam a gente, matam o nosso desejo, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas no discurso, na conversa sobre educação, não tem outra tônica senão as pessoas se sentindo insuficientes. Nunca é suficiente. Nunca está bom. Nós estamos sempre inadequados diante da nossa tarefa, né? Em parte, isso tem que ver com a estrutura da nossa tarefa. Sim, não vai ficar como a gente gostaria. Em parte, isso tem que ver com cada um de nós. Em parte, isso tem que ver com práticas de gestão que estimulam a insuficiência, que transformam essa insuficiência em, vamos dizer assim, um apelo de produtividade, de adequação muito grande,
né? Pesquisas, por exemplo, que a gente sempre remete, né? Finlândia. Vocês já foram à Finlândia, né? Como é que é o nível de autonomia que o professor tem na Finlândia? Ele se mete na medicação do garoto, e ele se mete em que tipo de faculdade você vai fazer. Eu vou com você lá na faculdade, vamos discutir. Claro que são condições ideais, mas é com essas condições ideais que a gente se compara. Muita autonomia. O nosso professor, comparativamente, ele tem muito pouca autonomia, né? Ela tem cada vez menos autonomia curricular, ele tem cada vez menos possibilidade de manejar o seu tempo, os seus horários, a extensão das suas práticas, e ele está premido por uma imensa pressão de uniformidade, né? Acho que a redução da uniformidade e a produção e reconhecimento de estilos cognitivos diferentes, né? De que há professores que têm abordagens distintas, que têm a ver com desejos distintos. Como a gente faz para reconhecer isso? Não sei, é uma tarefa difícil para a gestão resolver isso, né? Porque a gestão, ela se formou, veja, isso a gente importou no universo das empresas, né? É histórico, né? Como a gente não tinha essa reflexão muito bem formada na educação, pega do universo da empresa, aplica na educação, não está dando certo, né? Eu acho que a gente precisa pensar uma gestão escolar, mais ligada a realidades distintas e partilha maior de autonomia, né? Inclusive para novos modelos de educação e de aprendizagem, em que a autonomia do aluno para definir o seu percurso, ela é muito, mas muito maior do que a gente está arbitrando aqui em regra, né, no Brasil. Nós estamos assim, um capítulo meio que defasados em relação a isso, pelas nossas próprias condições de, bom, inclusão era nosso grande desafio, pôr todo mundo dentro da escola, a qualidade, bom, a gente vai pensar depois, não é que isso é simplesmente um atraso, porque é um atraso, nós fizemos passos muito importantes, e passos que dependiam de uniformidade, de comparação, de avaliação. Bom, só que isso entrou dentro e se alastrou e agora, bom, já deu disso, né? Claro. Christian, antes da gente retomar as perguntas, tem muitas perguntas aqui dos nossos gestores, dos formadores que estão nos acompanhando. Eu queria pedir para a Ana Clara soltar a nossa enquete. Na verdade, a gente faz sempre um momento aqui para a gente definir, enfim, se a gente está auxiliando esses gestores de alguma forma e como, né? Então, a pergunta é se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, caso já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui. E, por fim, qual é a melhor periodicidade dos webinars para você? Se a gente continua fazendo uma vez por semana, 2, 3, 4 ou 5 vezes por semana. E aí, emendando, eu queria saber, muita gente está perguntando sobre o retorno, né? Eu acho que as pessoas estão muito ansiosas para que esse retorno aconteça logo. Quero o cotidiano de volta. Mas nas cidades em que o número de mortos for alto, Fernando pergunta assim, como as escolas poderão atuar sobre a vivência de um luto diferente? Esse luto não tem todos os elementos sociais associados a ele. Os velórios são curtíssimos, há impedimentos de missas de 7º dia, que acabam gerando outra forma de elaborar o luto. Em termos práticos, como isso pode se dar e de que maneira você recomenda que isso aconteça? Então, esse é um problema que vai entrar na pauta, vai ser muito capilar, profundo, né? E que, vamos pensar, o luto, nele tem duas faces. Ele é um processo sumamente individual, cada pessoa tem o seu tempo, né, de elaboração do luto. De certa forma, elaborar o luto é integrar aquela perda num conjunto, numa série de perdas anteriores, né? Isso para alguns, quando a gente não tem certos empurrões, certas facilitações, se interrompe, né? É o que você está dizendo aí, os rituais, a outra face do luto, que é o luto coletivo, né? Que nas cidades pequenas a gente vê de uma forma muito impactante, né?
corpo fica na mesa da sala, todo mundo visita, todo mundo fala, todo mundo lembra os detalhes daquela história, daquela vida, todo mundo se despede, né? O que a gente tem aí por fazer é um luto que vai ser retardado e vai ser assim meio massivo, né? Então, por um lado, vamos ter ocasiões para o luto coletivo, né? Imagino, né? A escola deve poder dar espaço para isso. Por outro, a gente vai precisar recompor esses rituais naquela classe, com aqueles sujeitos, com aquela história. Vamos ter que contar a história desses que se foram, né? Isso vai requerer uma função de testemunho, né, que a escola pode fazer, né? Isso vai requerer uma função de escuta que os professores podem fazer. Se eles tiverem, eu tenho certeza que os professores aqui presentes sabem como enfrentar isso, se eles tiverem um ingrediente. Ganha um pirulito do Chris Dunker, quem acertar que ingrediente é esse. Chama-se tempo. Tempo. Tempo indeterminado. Tempo para falar, né, com as crianças, no tempo daquelas crianças. Não vai ser, agora programamos o nosso horário de luto. Não. Vai ter aquele momento em que um vai começar a chorar na classe, porque naquele momento lembrou do avô, o outro lembrou do tio, o outro que ficou chateado, e nós vamos ter que suspender o cotidiano. Gente, vamos falar sobre isso, vamos lembrar, vamos desenhar, vamos sentir juntos, né? Vamos, você precisa ir para casa agora, bom, então você precisa ir para casa agora, né? Que é o tipo de excepcionalidade que a gente tem, tanto os rituais religiosos, quanto na forma de aprender o luto das pessoas. O que não pode, eu acho que é o mais simples a fazer assim, não pode ir com uma atitude do tipo, vamos para frente, olhar para frente que é bom, trabalha que resolve, ocupa que isso passa. Isso não. Qualquer outra coisa que você inventar para celebrar, lembrar, dividir, compartilhar, escrever, vai estar boa. Muito bem, muito bem. Bom, vamos seguir então com uma próxima pergunta, né? Vamos lá. Christian, a Márcia, ela diz o seguinte: com todo esse cenário de desorganização dos afetos e do cotidiano, como seria o momento de retomada das atividades de trabalhos escolares e quais as preocupações e ações necessárias para cuidar desse momento de transição? Você já falou sobre essas possibilidades, né, dentro de sala de aula, mas existe algum beabá que as pessoas possam seguir com relação a esse retorno? Como isso deve ser visto com relação à questão da saúde psíquica e mental? Alguma possibilidade de trabalho prático, Olha, alguma eu sugestão acho de que atividade? nós temos uma espécie de símbolo, né, que está provavelmente, né, não posso dizer isso com certeza, mas provavelmente também no caso brasileiro isso vai se tornar um grande tema, né, que é a máscara. O retorno vai provavelmente ser provisório, vai implicar, bom, tem um projeto já nessa direção, né, vocês devem saber, vai implicar um revezamento de dias escolares para que a gente possa ter o distanciamento de 1,5 metro, né? Então, sei lá, fundamental tem aula num dia, básico no outro, a gente vai ter redução de classes, né? Prepare-se para desmembramentos, né, desse tipo. E acho que o símbolo desse momento vai ser, de fato, a máscara, né? Vamos pensar no conceito da coisa, não só na prática, né? Em primeiro lugar, a gente usa máscara não é para se proteger. Olha só que interessante. Você não vai ficar mais protegido pela sua máscara, diretamente. Você vai proteger os outros de si. Veja como você tem uma reflexão ética aqui da mais alta magnitude. Se você usa máscara, você não transmite. E se o outro usa máscara porque você não usou, ele também não te transmite. Ou seja, como fazer, então, para que
a gente siga essa rotina, né? Que a gente suporte uma nova desorganização, uma outra reorganização do cotidiano, né? Com agora essa economia do rosto que pode se mostrar e do rosto que tem que ficar assim parcialmente escondido. Tá? Isso vai atrapalhar nossa vida de afetos, né? Porque eu mencionei aqui o texto do Darwin, ele diz, olha, uma das coisas fundamentais no afeto é nossa sincronicidade em espelho. Né? Se o outro ri, você ri junto. Se o outro você vai também o senho fechado. Com a máscara, você tem um déficit no espelhamento de emoções. Né? As pessoas vão se sentir, vamos dizer assim, a resposta não está vindo, o outro não tá ali onde eu esperava. Né? Isso precisa ser, de alguma forma, mitigado, compensado, né? Há práticas, então, em que talvez a gente precise fazer como mais ou menos vocês estão fazendo aqui, que é valorizar emoções, valorizar a escuta do outro. E eu acho que cada um deve contar uma história da sua quarentena. Né? Isso vale para agora e vale para depois. Né? O que você fez consigo na quarentena? O que você descobriu na quarentena? Né? Não sei se isso Muito bem. ajuda. Não, sim, ajuda demais. E realmente essa questão da É uma máscara, ela reflexão muito profunda, é muito significativa, né? complexa. Quando você usa a máscara, você protege o outro, você não se protege. Isso é muito representativo. Tem uma pergunta aqui da Maria das Graças Alves, que ela faz, diante de nossas próprias incertezas e até desorientação, como você comentou, como podemos ajudar agora as famílias que estão neste processo? De que maneira esses gestores conseguem auxiliar esses gestores que estão em casa, vivendo esse momento de quarentena junto com seus filhos? Tá. Então, vou dar uma resposta que vai exigir um pouco de trabalho de singularização. Né? Pelo que, tomando por parâmetro queixas e questões, tanto que escuto no consultório, quanto escuto de pais e de escolas. Né? Muitos pais estão absolutamente infelizes, agressivos, culpabilizadores, e avançam sobre a escola. Né? E avançam, sei lá, pelo pagamento, pela situação de infortúnio de dinheiro, ou de incerteza social. Né? E é muito frequente que se a gente se dispõe a escutar, a dizer, olha, me conta a tua situação, né? Como é que é, não sei se é pago ou não, a tua situação financeira. Como é que nós vamos repactuar as coisas para esse momento? Veja, aqui está toda a diferença entre uma resposta pessoal e uma resposta institucional. Né? Uma resposta, vamos dizer assim, sem rosto, uma resposta sem voz. Né? E isso é uma carga de trabalho adicional, porque isso não é uma circular que você vai baixar, isso não é um informe. Né? Isso é um acolhimento de cada família no seu universo de inferno particular. Né? Ah, mas eu não consigo trabalhar porque meus filhos ficam fazendo atividades que eles pedem para que os pais colaborem. Sim, é verdade. Não é importante a gente repactuar nós aqui na escola? Repactua lá no trabalho também. A gente cede um pouco, você cede um pouco lá. Vai ficar difícil para todo mundo, para as crianças também. Né? Ou seja, essa tradução do universo de problemas, esse conciliar com os pais de que a escola ela não vai ter todas as soluções e que eles precisam ajudar a gente nesse processo, ajudar os seus filhos, é uma colocação, vamos dizer assim, de lugares, uma redistribuição de lugares, que em algumas escolas isso já vem acontecendo, é mais simples, mas para outras é uma absoluta revolução. Né? Por quê? Porque os pais querem falar com alguém, não querem falar com a escola. Ah, não, a escola decidiu o quê? Não vai dar certo nesse momento. Né? Alguém que
que acolha, que você nessa família, nessas condições, que pense junto. Isso é evolucionário. Eu acho que se a gente conseguir se aproximar de pais, alterando, porque a alteração de tom, de agressividade, ela é total. Você pergunta, não, mas peraí, você me escreveu aqui um e-mail falando em advogado, processo. É isso mesmo? É você que está falando? Não, eu estava naquela hora, eram 2 da manhã, eu estava muito nervoso, eu não sabia que a escola estava com essa e aquelas. Solve na hora, mas tem que ser pessoal. Pessoal, toma tempo, trabalho, escuta. A gente não está acostumado, né? Não pode responder no institucional só. O institucional está aí, não vai passar por cima dele, mas você cria uma zona de intimidade, de indeterminação, que eu acho que é um patrimônio que as escolas, as boas escolas, as escolas que estão pensando essa situação, não só reagindo, vão acumular para o que vem depois. Legal, muito bem. Christian, a gente já está bem próximo do término aqui da videoconferência. Queria agradecer demais aqui a sua participação, você tocou em temas muito importantes. E tem muita gente perguntando com relação à educação infantil. Para agora é mais difícil, porque a gente sabe que tem algumas limitações com relação às telas e a dificuldade grande, né, desse tipo de atividade. Mas para o retorno, tem uma pergunta aqui que diz assim, a Lilian Lima, no caso das crianças bem pequenas, educação infantil, quais as dicas de projetos que poderão compor esse retorno? Com relação, ela diz, ao acolhimento dessas crianças menores, que tipo de atividades os professores podem pensar para justamente falar sobre essa situação de quarentena que aconteceu? Quais ações você indicaria para esse público? Olha, não sei se a gente vai ter ações tão específicas assim. Eu diria que o problema maior vai ser assim a mudança na mediação. Né? Quer dizer, aquela mesma atividade que você mais ou menos tinha previsto, ela pode acontecer num registro diferente. Ela pode acontecer num outro tempo, ela pode acontecer entre a casa e a escola, porque eu acho que no começo a gente vai ter menos tempo na escola. Né? Isso pode acontecer também e deve, né, envolver uma retomada, uma partilha de como foi isso para as outras crianças. Né? Porque um dos motivos que torna essa experiência mais traumática, mais difícil para os pequenos, é que eles entendem que só com eles que aconteceu isso. Por mais que diga é todo mundo, eles falam, não tem todo mundo. Todo mundo sou eu. Sou eu, sei lá, minha irmã. Essa ideia do todo mundo, ela é uma ideia. Tanto que, por exemplo, os pequenos têm essa ideia de que os professores moram na escola. Eu vou lá, eles estão sempre lá na escola, eles não vão para a sua casa, porque o mundo tem essa dimensão em que o todo mundo não foi bem estabelecido. Né? Então, atividades que tematizem isso, o que é a família, o que é a comunidade, o que é todo mundo, qual é o tamanho do mundo, o que é a China, o que foi a Alemanha, como foram os outros países, que dão assim uma espécie de aumenta e diminui, de volumetria da experiência, me parecem assim importantes. Né? Então, atividades que já estão aí, mas pensadas com essa mediação. Como será que alguém na China faria isso? Como será que alguém em outra família fez isso? Muito bem. Essa pandemia ela pode mudar de maneira radical as relações, né, interpessoais, né? Pode. Pelo distanciamento, pela impossibilidade dessas demonstrações concretas de afeto entre os professores e os alunos, principalmente, então, as crianças pequenas. Então, é a falta de abraço, do sorriso, né, por conta da máscara, de dar as mãos. Então, a Jussara Alves de Juiz de Fora, Minas, ela traz essas questões. Então, como você disse, né, a gente precisa revolucionar a forma como a gente se relaciona e encontrar outras alternativas. Então, se não dá para demonstrar o sorriso, falar sobre o sorriso, né? Sim.
Se não dá para dar as mãos, falar sobre, olha, eu gostaria muito de te dar as mãos, mas eu não posso explicar sobre isso, né? Então, Sim. temos que mudar muito a forma como a gente se relaciona. Christian, deixo a você e ao Carlos as últimas palavras, a gente já está encerrando. Pedimos a vocês que, por favor, indiquem temas e palestrantes. A gente quer que essas videoconferências elas sejam com temáticas que abranjam todas as necessidades. Então, por favor, a gente colocou no chat aqui do lado o formulário para vocês indicarem quais são os melhores temas. Uhum. E peço as últimas palavras do Christian e ao Carlos também que traga para a gente a videoconferência de amanhã, a temática, para que todo mundo possa saber o que a gente vai ter amanhã. Christian. Tá. Então, minhas palavras finais vão para um enaltecimento assim de um tema, de uma prática que acho que será muito importante na retomada, né? E que, de certa forma, é uma prática que é uma prática mãe para todas as outras habilidades socioemocionais, né? A gente está discutindo as habilidades que envolvem, por exemplo, a ética, que envolvem trabalho em grupo, que envolvem tomada de responsabilidade, né? Todas as habilidades socioemocionais, elas dependem de uma coisa chamada escuta. Bom, se vocês olharem aí para a formação de vocês, para vocês olharem para nossas salas de aula, elas são salas de aula feitas para apreciar, valorizar, pontuar quem fala, não quem escuta. Sim. A gente não tem uma formação para a escuta. Aquele que está em silêncio, às vezes recolhido, às vezes assim atento, escutando, se transformando com o que é uma aula, frequentemente ele é confundido com um elemento perigoso. Ele é confundido com aquele que não está bem aqui, que não está respondendo, que não está mostrando, né? As práticas de escuta, nossa abertura para a escuta, seja a escuta de si, que é por onde toda a escuta começa, seja a escuta do outro, né? Que você desencadeou, veja quantas vezes a gente falou disso aqui hoje, né? Quando falamos do luto, quando falamos da relação com os pais, quando falamos dos conflitos, quando falamos da raiva, né? A habilidade que, assim, realmente a gente descuidou e que se forma, como outras coisas se formam, é a escuta, né? Como é que a gente vai conseguir aprender e pôr no nosso trajeto formativo, né, escutar o outro? Acho que um bom gestor, não queria que eu ficasse essa ideia de que eu estou criticando aqui os gestores, mas um bom gestor, e digo isso porque dou aula também no Itaú Cultural, dou aula para museólogos, faço assessoria para quem trabalha com cultura, com cultura pública, né? E um bom gestor é um bom curador, né? Curador no sentido curadoria artística, mas também da cura, né? Da cura psicanalítica, da cura como um processo transformativo, né? Ou seja, um bom curador é aquele que é capaz de escutar não só o outro, mas os conflitos sociais, os sonhos, capaz de ser um bom sismógrafo de conflitos, né? E capaz de renunciar a exercer essa tentação assim de mais controle, mais poder, mais mando, mais voz alta, mais... Troca isso pelo silêncio. Ou troca uma parte disso pela possibilidade de escutar. Escutar de forma lúdica, escutar de forma empática, né? Escutar de forma transformativa. Acho que o impasse hoje na educação é que é muita fala e pouca escuta. Que legal, Christian. Muito bacana a reflexão que você traz, a provocação, a possibilidade de tirar todo mundo da zona de conforto, pensar diferente, mais abrangente. Foi muito importante essa reflexão. Pena que a gente tem a limitação do tempo e do horário. Mas, a pedido e para que a gente possa atender de A a Z, amanhã a gente muda radicalmente o tema e vamos ter aqui uma conversa sobre a reorganização orçamentária e a reorganização financeira das redes municipais de ensino, pensando que nós estamos, Carol, fechando um ciclo de gestão.
Para isso, nós vamos receber novamente aqui o Jean Rogoni, que já participou conosco no mês de março e vai estar aqui novamente amanhã. E nós acabamos de receber a confirmação, Carol, da professora Maria Helena Guimarães Castro, e ela, ontem o Conselho Nacional analisou e votou o parecer, hoje ela ainda está em sessão lá no Conselho Nacional de Educação, mas já confirmou presença para participar aqui do PVE na segunda-feira, dia 4, às 10 da manhã também. Carol. Muito bem, que ótimo. Boa notícia, Carlos. Christian, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foram muitas pessoas indicando o nome do Christian, enfim, a gente vai sugerindo, né, pedindo que vocês sugiram temas, justamente para que a gente possa trazer as pessoas aqui que façam sentido para esse momento que vocês estão vivendo agora. Então, o Christian foi sugerido numa dessas indicações, e não por uma nem por duas, mas por várias pessoas. Muitas pessoas queriam você aqui hoje, e a gente também. Então, eu te agradeço muito pela participação. São falas muito inspiradoras e muito reconfortantes, então a gente fica muito feliz. Carlos, obrigada também pela tua presença diariamente aqui no webinar, e a gente espera vocês então amanhã para falar de um tema não menos importante, mas também que está no nosso dia a dia, que são as questões orçamentárias financeiras, para a gente fechar justamente esse ciclo de gestão, que esse ano a gente termina com um ciclo, né? Não obstante, diante de todas as dificuldades que a gente está vivendo agora, a gente ainda tem o encerramento de um ciclo de gestão e muita coisa pela frente. Muito obrigada, Christian. Muito obrigada, Carlos. E até amanhã. Obrigado, Carol, Carlos. Foi muito legal. Abração, gente. Tamo junto. Um abraço. Até uma próxima, Um abraço. Christian. Até a próxima. Até.